Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Deus está te abençoando aí? Ainda tem mais, amém? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração para nesse momento nós recebermos a palavra do Senhor, porque a presença dEle nós já estamos recebendo, amém? Aleluia. Pastor Ricardo e a pastora Dayana hoje tiveram que pregar numa igreja, por isso eles não estão aqui nessa noite, mas nós os abençoamos em nome de Jesus, onde eles estiverem, que eles sejam usados em nome de Jesus, amém? E o Deus que abençoa eles está aqui conosco também, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, pela tua presença poderosa. Obrigado pela oportunidade que temos de adorar o teu santo nome. Senhor, nós te pedimos nessa noite, fala conosco. Nós queremos aprender mais de ti, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Que nada, Senhor, nenhuma distração venha nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir lá em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 18 ao 20. Meu irmão, no último episódio dessa série, Não Enterre o Seu Talento, eu creio que o Senhor, Ele preparou algo, colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos aquilo que Ele falou comigo, porque o Senhor, Ele nos ensina a todos nós, amém? E essa palavra veio para mim e para você nessa noite. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, irmãos, nesse momento foi após a ressurreição de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado e Ele aparece aos discípulos em Mateus 28, e diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Até os últimos dias, até o fim do mundo. O Senhor, Ele prometeu que estaríamos conosco. Pode se sentar no seu lugar. Meu querido, essa passagem, como eu disse, após a ressurreição de Jesus, em que Ele aparece para os discípulos e Ele dá essa ordem, esse comando. Hoje nós chamamos isso de a grande comissão, a grande ordem que o Senhor deu àqueles discípulos. Meus irmãos, primeiramente o Senhor Jesus, Ele recrutou homens, Ele chamou homens para andar com Ele. E durante aproximadamente 3 anos, esses homens andaram ao lado de Jesus e eles foram treinados. Jesus era como um mentor. Onde Jesus ia, eles estavam do lado. E eles viam o que Jesus fazia, como Jesus fazia, em nome de quem Jesus fazia. E em toda a passagem do Novo Testamento, nós vemos aqueles discípulos perguntando: mestre, mas por que isso? Mestre, mas por que aquilo? Porque Jesus estava ali como aquele mestre, ensinando e treinando aqueles homens. Então Jesus, Ele chamou os discípulos, Ele treinou os discípulos. E posteriormente, nós vemos o Senhor dando a grande comissão, a grande ordem dEle àqueles homens de ir. Agora vocês estão preparados. Agora vocês já estão treinados, vocês já sabem o que fazer. Agora vocês vão e vão fazer discípulos, batizando-os. E eu serei convosco, porque Jesus não estava indo embora. Ele estava indo embora do seu corpo terreno. Mas Jesus disse: eu vou estar com vocês até os últimos dias. E posteriormente, lá em Atos 1:8, Felipe vai colocar ali, houve o que Jesus já tinha prometido que aconteceria, que foi o derramamento do Espírito Santo. E diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
E naquele momento, irmãos, naquela passagem onde os discípulos recebem o batismo com o Espírito Santo, Deus estava selando aqueles homens. Porque o Espírito Santo é quem ia dar a capacidade deles cumprirem a ordem de Jesus. Irmãos, porque nós não fazemos nada se não for pelo Espírito. Nós não conseguimos fazer nada que o Senhor quer que a gente faça se não for pelo Espírito. Pelas nossas próprias mãos, pela nossa capacidade, nós não podemos. Mas é pelo Espírito. Então eles foram chamados, treinados, selados e capacitados pelo Espírito Santo. E aí o Senhor disse, vão. E essa grande comissão continuou a obra que o Senhor veio, preparou e deixou. E eles foram pregando a palavra do Senhor, expandindo o reino sobre toda a terra, até nos alcançar. Aleluia! Glória a Deus, que aqueles homens cumpriram a ordem do Senhor. E o Evangelho foi caminhando e chegando até nós. Meu irmão, o Espírito Santo, o encontro com o Espírito Santo nos move em direção ao propósito de Deus. Aqueles homens, quando eles receberam o Espírito, eles foram movidos a ir e a cumprir o propósito do Senhor. Meu irmão, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos, nós somos movidos a cumprir o propósito do Senhor. Mas qual o propósito? Qual que é o propósito de Deus? O propósito do Senhor é almas. Almas, o Senhor, Ele quer salvar a humanidade. Esse sempre foi o propósito do Senhor. E por isso Ele deu essa grande ordem. E ainda hoje o propósito do Senhor é almas. Meu irmão, e a nossa vida, ela só faz sentido se nós estivermos cumprindo essa grande comissão. Qualquer que seja a sua Jerusalém, a sua Judéia, a sua Samaria, até os confins da terra. Eles foram caminhando de uma cidade para outra, viajavam para outros países. Ali eles abriam uma igreja, deixavam um líder, treinava aquele líder, e aquele líder continuava ali seu trabalho. Eles viajavam para outras cidades, outros países, ali se formava um líder, abria-se uma igreja. Porque a igreja é o quê? Quando se reúne 2 ou 3 já é uma igreja, no nome do Senhor. E assim o Evangelho foi se expandindo até os nossos dias. E essa grande comissão, ela ainda está em andamento. E nós fazemos partes, amém? Quem aí faz parte? Metidos com a herança e o legado do nosso Pai. O nosso Pai Celestial cuida do nosso Pai. Você tem cuidado das coisas do seu pai? Meus irmãos, eu fico imaginando assim, aqueles homens, quando um pai ele tem uma empresa, ele é empresário, ele constrói uma empresa com tanta dificuldade, no final da sua vida, eu acredito que tudo que um pai quer é que ele tenha um filho para dar continuidade àquele legado, aquele trabalho que ele fez, aquela construção que ele fez. Imagina um pai que não tem um filho para dar continuidade a esse legado. Mas o Senhor, é assim que Ele também quer de nós. O Senhor, o nosso Pai, Ele quer que os seus filhos tomem posse desse legado, dessa herança e dê continuidade àquilo que o Senhor tem construído ao longo dos séculos. Ele conta comigo e Ele conta com você, amém? Aleluia! Que é expandir o reino de Deus. Meus irmãos, há mais de 2000 anos existem 2 tipos de pessoas na igreja. Existem aqueles que têm falhado em cumprir esse legado. E existem outro grupo de pessoas que tem sido fiel em cumprir esse legado do Senhor. E aí, qual você está fazendo parte? Nós temos que sair daqui dessa noite pensando isso. Qual eu tenho feito parte? Qual desses 2 grupos? Meus irmãos, servir, eu acredito que existem pessoas que possam servir sem amor. Eu acredito. Que às vezes possa existir alguém que serve sem amor. Mas não existe amar sem servir. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, que nós recebemos o amor de Jesus, que a gente sente esse amor. Meu Deus, o amor que Jesus derramou por mim. Eu não consigo não me mover em direção ao propósito do Senhor. Eu não dou conta de não me mover, de ficar onde eu estou parado.
Mas o amor, a presença do Espírito Santo, ela nos move a servir. Então pode ter serviço sem amor, mas não existe amor sem serviço, amém? O Felipe vai colocar aqui Mateus 25, um pouco antes de Jesus morrer e ressuscitar. Ele estava falando em Mateus 24 sobre a volta dele. Em Mateus 24 ele dá sinais de o que aconteceria no final dos tempos. E no capítulo 25, Jesus ele começa a contar algumas parábolas. As parábolas eram ilustrações que Jesus ensinava muitas das vezes através das ilustrações para que todos aprendessem, para que até o mais simples de entendimento pudesse entender a palavra. O Senhor ele era maravilhoso. Ele tinha uma didática maravilhosa, não tinha quem ouvisse Jesus, e até hoje não há quem ouve Jesus e não aprende, não entende. Amém? E Jesus, falando por parábola, em Mateus 25, ele fala da parábola dos talentos, né? Quando ele fala assim, e o reino dos céus, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E aí eu vou resumir aqui rapidamente. Aquele senhor chamou os seus servos e falou, eu vou viajar. E ele entregou a um 5 talentos, os seus bens. A outra ele entregou 2 talentos e a outra ele entregou 1 talento. E aquele, a Bíblia diz na parábola, Jesus diz que aquele que recebeu 5 talentos, negociou e ganhou mais 5. O que havia recebido 2, negociou também, fez um bom negócio e ganhou mais 2. Aquele que recebeu 1 só, ficou com medo, pensou, nossa, na hora que o meu Senhor voltar, eu tenho que estar com esse talento aqui para devolver para ele. Não posso perder isso aqui não. E a parábola diz que ele cavou a terra, enterrou aquele talento. E a palavra diz antes, meu irmão, que aquele servo, ele entregou para cada um conforme a capacidade de cada um. Meu irmão, Deus não pede para você fazer nada que você não seja capaz. Todos nós, seria injusto se Deus pedisse para todos nós fazermos a mesma coisa, do mesmo tamanho e na mesma quantidade. O Senhor, Ele deu cada um uma capacidade, e o que Ele espera de você é o que você pode fazer. Uns vão fazer mais, outros vão fazer um pouco menos, outros vão fazer todo dia, outros vão fazer uma vez por semana, eu não sei. Mas o Senhor, Ele espera de nós conforme a sua capacidade. O Senhor, Ele não pede de nós nada que nós não possamos fazer. E aí, quando aquele Senhor voltou, ele chegou diante daquele que tinha 5, ele falou, aqui meu Senhor, o Senhor me deu 5, eu estou te devolvendo 10. E a parábola diz que aquele Senhor disse, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Veio o que tinha dado 2 e multiplicou, e ele disse, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que ganhou 1 e enterrou, a história diz que o Senhor chegou para ele e disse para ele, servo mau e negligente, lançai o servo inútil nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, Jesus estava comparando, dando o exemplo, a ilustração dessa parábola com a volta de Jesus. E o que é enterrar talentos? Deus, Ele nos deu talentos. Deus, Ele nos deu dons, Ele nos criou, todos nós. Não tem ninguém dentro dessa igreja aqui hoje, não tem ninguém nesse planeta que nasceu sem nenhum dom e sem nenhum talento. O Senhor, Ele criou cada um com suas características específicas. E você, irmão, não pode enterrar o seu talento. O que é enterrar o talento? É fazer descaso de algo tão valioso que recebemos do Senhor. É menosprezar, é fazer mau uso daquilo que te foi confiado. Nós não devemos enterrar, mas multiplicar o dom, o nosso talento, através do Espírito Santo que foi derramado na nossa vida. Meu irmão, nós pedimos ao Senhor para nos encher, nós não cantamos aqui? Enche-me, Senhor, até transbordar. Para que nós somos cheios? Para que nós clamamos pelo Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para eu sair por aí dizendo, olha como eu sou cheio. Nossa, eu sou cheio demais de Deus. Para a gente mostrar para alguém que a gente é cheio. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida para encher, para transbordar, de maneira que alcance quem está à nossa volta,
de maneira que multiplica, que o que está aqui dentro vai transbordar e vai alcançar outros, e aquele que está perto vai receber também o que está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu irmão, pode aplaudir o Senhor. Aleluia! É para isso que o Senhor nos enche, é para transbordar, é para multiplicar aquilo que está dentro de nós. E aí o Felipe vai colocar aqui um slide aqui dos talentos. Eu não vou ler e nós não vamos estudar sobre isso hoje, né? Mas eu vou te desafiar essa semana, você procurar. E você vai estudar sobre dons e talentos. E você vai estudar e você vai orar ao Senhor. E o Senhor já está te mostrando. E Ele vai te mostrar essa semana o seu dom e o seu talento que o Senhor te fez e te criou. Amém? Irmãos, nós somos feitos com dons pessoais. Nós recebemos do Senhor dons ministeriais. Nós recebemos do Espírito dons espirituais. E todos nós temos talentos. Esses são os tipos de dons e talentos que todos nós temos. Em algum lugar ali você se encaixa. Não existe uma pessoa que eu não estou em lugar nenhum ali. Você está ali. Talvez você não descobriu ainda. Mas o Senhor, Ele te criou. Meu irmão, e é fantástico quando nós entendemos isso aqui. Quando nós começamos a ler, a estudar e aprender sobre os dons e talentos, é como se abrisse os nossos olhos e nós começamos a entender quem somos nós. E quando nós começamos a entender e nos encontrar nisso aqui, é fantástico. Você pensa assim, gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito demais, Ele faz tudo calculado. Deus não fez a gente jogou ao vento assim, ó. Não fez uma explosão e criou a humanidade, não. Deus, Ele calculou você. Deus, Ele calculou cada um de nós. Colocou lá, ó, um pozinho, sei lá como é que Deus fez, né? Quando Ele foi dar os dons e os talentos. A gente brinca assim, né? Você entrou na fila da unção, você entrou na fila do dom de não sei o quê. A gente não entrou na fila aleatória onde que a gente queria, não. O Senhor, Ele te calculou e colocou dentro de você o seu dom, o seu talento que Ele te chamou. Seja você, é nas suas características que o Senhor quer te usar, amém? O Felipe vai tirar, porque ninguém vai ficar lendo isso. Porque vocês vão estudar em casa. Você vai estudar essa semana isso, e o Senhor vai te mostrar onde está o seu dom, onde está seu talento. E aí, meu irmão, a gente começa a entender assim, meu Deus, esse é o meu chamado, esse é o meu dom, por isso que eu sou assim, por isso que eu falo assim, por isso que eu tenho essa característica, mais assim ou mais assado. E você vai se encontrando e vai entendendo o propósito de Deus para a sua vida, amém? Meu irmão, e quando a gente entende isso e a gente pratica, e você começa a pôr em prática o seu dom, é uma alegria e um prazer e um contentamento tão grande, porque é para isso. Quando nós encontramos o nosso propósito, vem um contentamento, uma alegria de saber que você está no caminho certo, que você está fazendo o que é certo, que você está fazendo o que você nasceu para fazer. Por isso que vem aí que as pessoas, né, falar o sentido da vida. Ai, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito nessa terra? Meu irmão, vai entender na palavra do Senhor quais são os dons, quais são os talentos dentro das suas características. Você vai descobrir o propósito para o qual você foi criado. São os dons que você já tem, são os talentos que você já tem, aquilo que você é bom. E se você não descobrir, o Senhor ainda vai te mostrar, amém? Você vai falar, Senhor, eu não arredo o pé. Eu quero me encontrar. E para que isso? Para gerar vida, para edificar o corpo de Cristo. É para isso que o Senhor quer nos usar, nos nossos dons e talentos, para edificar, para gerar vida. Aleluia. Meu irmão, mas aí tem uma coisa. Nós iremos prestar contas ao Senhor sobre o que nós fizemos com esses talentos. Por isso Jesus deu o exemplo daquela ilustração dos talentos. Quando ele disse, o reino dos céus é comparado com um senhor que foi, deixou o talento na mão e ele vai voltar. E quando ele voltou, ele perguntou, cadê o talento? E é isso que vai acontecer. Jesus, ele estava ilustrando e nos contando o que vai acontecer. Ele foi.
E ele disse, eu vou voltar. E ele vai voltar. Amém? E ele deixou nas nossas mãos os talentos para que nós possamos transbordar e multiplicar. E quando ele voltar, ele vai perguntar, o que você tem nas mãos? Mostre-me as suas mãos. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com os dons que eu derramei sobre você no ventre da sua mãe? Porque você já nasceu com eles. Existem dons e talentos que a gente vai desenvolvendo, melhorando ao longo da vida, mas nós já nascemos com essa capacidade. Amém? E o Senhor, Ele vai perguntar. E aí, meu irmão, o que nós vamos responder para o Senhor? Essa semana eu fiquei perguntando, o que nós vamos responder para o Senhor? Meu Deus, o que eu vou responder para o Senhor? Eu fiquei me imaginando, respondendo para o Senhor, na hora que Ele me perguntar, cadê meus talentos? E eu quero que você faça essa reflexão aí agora. O que você vai responder? Não é para você responder para mim, não. É para você responder para você mesmo. O que você vai responder? Será que tem gente que vai virar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não tive tempo. Senhor, a minha vida era corrida demais, o Senhor sabe. Você acha que essa resposta vai ser plausível? Vou até beber água. Meu irmão, eu vou contar um segredo para vocês. A porta está fechada só para vocês. Fala abaixo. Deixa eu contar para vocês. Ninguém tem tempo. Não tem ninguém nessa terra que tem tempo sobrando. Eu não tenho, você tem? Mas o Senhor, Ele não chama quem tem tempo, não. Eu aprendi que Jesus chama é quem está ocupado mesmo. Jesus chama é quem está ocupado. A palavra diz que alguns dos discípulos, Jesus foi na praia chamar eles. Alguns discípulos foram chamados na praia. Aí você vai pensar assim, tá vendo? Eles estavam lá deitados na esteira, tomando uma aguinha de coco. Jesus falou, olha uns ali à toa, eles não têm nada para fazer, eu vou chamar eles. Eles estavam no meio do mar pescando, eles eram pescadores. Jesus foi na praia buscar alguns que estavam pescando, eles estavam trabalhando. Era o trabalho deles, o sustento da família. E Jesus falou, ei, vocês aí ocupados, trabalhando, eu sei que vocês estão trabalhando. Mas vem cá que eu vou fazer vocês pescadores de almas. Jesus chama quem está ocupado mesmo, meu irmão. Porque quem está ocupado é porque é responsável, é porque é comprometido, é porque tem dom e talento, por isso que está fazendo alguma coisa. E o Senhor nos chama. Nós não temos tempo mesmo não, mas nós temos que arrumar um tempo na nossa agenda para o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Nós queremos ter tempo na agenda, ter o nosso nome na agenda de Deus. Eu quero. Nós queremos que o Senhor coloque o nosso nome na agenda dEle, no livro da vida. Mas muitas das vezes nós não estamos colocando o nome dEle na nossa agenda. Onde que está Jesus na sua agenda, meu irmão? Eu estou falando com você em amor. Porque essa palavra, ela queima dentro de mim e ela me enche de servir. E é isso que eu quero que transborde sobre você nessa noite. Se você quer ter o seu nome na agenda do Senhor, comece a colocar Jesus na sua agenda. Não importa a quantidade, porque é de acordo com a sua capacidade. Mas Jesus tem que estar na sua agenda. Tem que ter um momento da sua agenda que você está usando o seu... Amém? Aleluia! E aí depois, logo da parábola que Jesus contou dos talentos, ainda no capítulo 25, Filipe, no versículo 32, Jesus ele vem e conta outra parábola, porque Jesus, acho que ele pensava assim, se o povo não entendeu com essa historinha, eu vou contar outra, para garantir que eles vão entender. E aí Jesus contou a parábola das ovelhas e dos bodes. E Jesus diz assim, e o reino do céu será comparado e tal, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Fome deste-me de comer, tive sede deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão-lhe dizendo, Senhor, quando? Quando que o Senhor teve fome e eu te dei de comer? O Senhor estava nu e eu te vesti?
O Senhor estava preso e eu fui te visitar. Quando que nós fizemos isso? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E Jesus, pode passar, Felipe. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia! 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 Meu irmão, quando você serve, você está servindo o próprio Deus. Quando você faz algo na igreja, quando você faz algo na obra, quando você faz algo pelo seu irmão, é o Senhor que você está servindo. Diácono, amar e servir, quando você dá uma água para o seu irmão, você está dando para o próprio Deus. O Senhor, Ele está recebendo aquilo como que para Ele. Olha o meu servo bom e fiel, fazendo para um pequenino, Ele está fazendo para mim. Mas também a palavra diz que Jesus vai virar para a esquerda e para os bodes, que a palavra diz, separando das ovelhas. E Ele vai dizer: eu estive com fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu, você me viu, que eu estava precisando de doações e você não doou. Eu estava preso e não fostes me visitar. Eu estava enfermo no hospital e você nem foi lá fazer uma oração por mim. E aí a palavra diz que aqueles vão virar e vão dizer: Senhor, quando? Quando que eu não te dei de comer, de beber? Quando que eu não te vesti? Quando que eu não te visitei, Senhor? E Ele vai dizer: quando você não fez a um dos pequeninos, você não fez para mim. Meu irmão, essa palavra de confronto é para nosso crescimento. Essa palavra me confronta. Essa palavra nos confronta. Porque o Senhor é um Pai que ama. Como nós pais corrigimos os nossos filhos, que dói, mas nós fazemos porque nós o amamos. Assim é o Senhor. Receba essa palavra como do seu Pai, que te ama e está te dizendo, querendo te despertar e dizendo: eu te dei os seus talentos. Cuida das minhas coisas. Eu quero estar na sua agenda. Eu quero ser prioridade na sua vida. O tanto que você é capaz. Não é o tanto que seu irmão faz, mas é a sua maneira. E aí, meus irmãos, de que lado nós estaremos quando isso acontecer? Porque ele fez uma ilustração e ele estava dizendo: eu vou voltar e eu vou separar. Nós estaremos à direita ou à esquerda do Senhor. E aí, meu irmão, você pode dizer assim: ai, Flávia, mas Deus é tão santo, Deus é tão puro, eu tenho fé em Deus, mas eu sou tão pecador, minha vida está tão errada, eu estou precisando consertar tanta coisa. Meu irmão, conserta hoje. Jesus, Ele não precisa de tempo para consertar e para purificar. Ele purifica na hora. Jesus, Ele conserta na hora. Então essa noite não sai daqui sem consertar o que você sabe que está precisando consertar. Não sai daqui sem se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me conserta nisso aqui. Senhor, eu sou pecador, irmãos, porque todos nós somos. O Senhor, Ele usa pecador. Ele usa pecador que se arrepende. Ele usa pecador que se conserta. Ele usa pecador que se humilha e diz: Senhor, eu não sou puro, me purifica. Não saia daqui dessa noite sem tomar sua decisão de consertar com o Senhor. E aí, lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 1, eu quero ler com vocês, para vocês entenderem. Isaías, ele teve uma visão, Isaías 6:1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E os umbrais, aleluia, pode aplaudir o Senhor, santo e poderoso.
Tu és, Senhor, esse Deus santo. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido. Isaías disse: eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a Deus. Tipo assim, eu estou perdido agora. Eu sou tão pecador e eu vi o Senhor. E eu vi, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, irmão, na hora que Isaías reconhece o pecado dele, na hora que Isaías reconhece que ele é impuro, olha o que acontece. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Pode passar, Felipe. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Amém? Meu irmão, na hora que Isaías falou: eu não sou digno, o Senhor disse, né? Não, peraí, deixa eu te purificar então, porque Jesus, ele purifica. Quando nós reconhecemos a nossa sujeira, o nosso pecado, e nós nos prostramos e reconhecemos a santidade de Deus, ele vem e fala: não, tudo bem, eu te purifico. É na hora que Jesus purifica, meu irmão. É na hora que o sangue de Jesus nos lava, quando nós reconhecemos e arrependemos. E aí a palavra diz, olha, assim que veio o anjo e tocou e purificou os lábios dele. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí o Senhor purificou e já perguntou: quem que eu vou enviar? Quem que vai ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando o Espírito Santo nos purifica, o Espírito Santo enche, e aí nós nos movemos e entendemos o propósito, entendemos o chamado, e aí a gente já levanta a mão e fala: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me purifica. Aleluia! Como eu disse, não tem como ser cheio do Espírito. O Espírito Santo, quando Ele nos sela, Ele nos faz mover em direção ao propósito. Não tem jeito de ser cheio do Espírito, de ser cheio do amor de Deus e não se mover em direção ao propósito, à grande comissão, à grande ordem que o Senhor deu. Não tem como não obedecer. Aleluia. E para terminar, meu irmão, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Felipe vai pôr ali 1 Pedro 2,9. Aleluia, Senhor. Que diz assim, isso ali o Senhor está falando de nós, pecadores, falhos, mas que Ele purifica. Ele nos purifica para nos chamar assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, somos nós, o povo adquirido. Para quê? Para que nós somos adquiridos pelo sangue de Jesus? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Deus nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos chamou de povo seu, de nação santa, de povo eleito, para que nós possamos anunciar as virtudes do Senhor. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Para quê? Para a gente ficar quietinho aqui na luz? Não, Ele nos tirou das trevas, nos pôs na luz para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos tirou e que quer tirar outros também. Meu irmão, se você foi salvo, você só foi salvo porque homens e mulheres obedeceram à grande comissão do Senhor ao longo dos séculos. Essa obra começou nos discípulos, mas ela não parou neles, ela continua nos dias de hoje. Meu irmão, e para terminar, eu quero te falar uma coisa. A grande comissão está terminando. Os dias da grande comissão estão com os dias contados. Ela tem dia para terminar. O chamado, a ordem que Jesus deu, ela tem dia para acabar. Nós não sabemos o dia, mas o Senhor sabe. Porque o dia que Ele voltar, a grande comissão acabou. Quem obedeceu, obedeceu.
Quem obedeceu a ordem e serviu, serviu. Quem não serviu, não serve mais, meu irmão. Feche os seus olhos ao Senhor, diga: Deus, Senhor, eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros, Deus, mas o Senhor é um Deus que purifica a minha mente, o meu coração, os meus lábios, as minhas mãos para o teu trabalho, para o teu serviço. Senhor, eu entendi a tua palavra. Senhor, eu entendi, Senhor, o teu chamado, a tua ordem. Senhor, eu quero fazer parte dessa grande comissão. Está chegando o fim, está chegando o dia que o meu Senhor vai voltar. Eu quero estar à tua direita, Jesus. Eu quero estar à tua direita. Eu quero ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel, eu te conheço. Servo bom e fiel, eu conheço o teu nome. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu serviço. Eu conheço o seu coração generoso, doador. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, Jesus. Diga para o Senhor: estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. como dizer não para esse Deus? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste A unção é para ser usada para ser usado para tua glória, somente pra tua glória. Só aqueles que dizem sim para o chamado do